Para quem não conhece o nosso palestrante, o Mark Hagen, ele é autor de RPGs, né? Ele primeiro teve um desempenho importante em um RPG chamado Ars Magica, né? Que foi traduzido no Brasil na final da década de 90, mas parecia que tinha sido traduzido via computador. Então, assim, as pessoas não tiveram esse acesso. Foi uma editora lá do Amazonas. Então, acabou... da Amazônia, eu não sei exatamente qual estado que era, mas... enfim, as pessoas acabaram não tendo acesso em português. E aí apareceu no Brasil, na década de 90, um RPG chamado Vampiro à Máscara, que foi simplesmente uma febre entre os jovens dos anos 90. Né? Nós tivemos aqui uma larga influência entre os jovens que, primeiro, começavam a se vestir de preto, né? Usavam roupa preta, e eu pude acompanhar, porque eu também comecei a jogar, um grande número de jovens se reunindo e consumindo muitos produtos relacionados a vampiros. Aí surge no Brasil lobisomem, mago e assim por diante, e as pessoas elas acabaram desenvolvendo um contato muito grande com essa cultura criada pelo Mark Hagen, né? E ele, depois de determinado momento, ele larga o RPG, ele vai trabalhar, vai desenvolver outras atividades, e recentemente ele retornou, primeiro com um card game chamado Democracy, né, que foi lançado, eu não sei o ano, acho que em 2012, 2013. When was it released? Democracy? Yes. In 1 month from now. It's not released yet. Ainda não lançou. Tá para lançar, tá. Tá para lançar. É que eu acompanho o Facebook dele e eu sempre vejo fotos. E ele também está lançando um novo RPG chamado I Am Zombie, né? Que é um RPG que ele, eu já vi alguns olhos brilhando já, né? Que ele faz, seria os jogadores interpretando zumbis, né? E se tem uma coisa muito interessante nos livros do Mark Hagen, o conhecimento, né, a cultura que o próprio livro passa. Nós temos ali referências a Thomas Hobbes, Schopenhauer, e também a bandas como Joy Division, e como ele conseguia ali, e ele acabou sendo influência, pelo menos para minha geração, uma cidadezinha lá chamada Poços de Caldas, para que as pessoas lessem Joseph Campbell. Que Mark Hagen escrevia Joseph Campbell, todo mundo ia procurar o poder do mito. Então tem uma juventude formada de leitores de Campbell a partir das influências dele. Eu acho que o Carlos também leu por causa dele, né? E também no Vampiro que Saiu do Brasil, ele acabava fazendo, né, dedicando o livro a um poeta e político da Tchecoslováquia chamado Václav Havel. Né? E eu fui procurar quem era Václav Havel, porque se o Mark Hagen escreveu, eu precisava saber quem era, né? este senhor. E a gente tem, primeiro, o agradecimento a Devir, que conseguiu aliar, né, o horário, né, todas as obrigações, todas as procuras. Agradecer ao próprio Mark, né, por aceitar. Agradecer também ao Colégio Etapa por liberar para a gente, né, um espaço e permitir que a gente aprenda um pouco mais. Então, vocês não querem me ver, vocês me veem toda semana, né? Então eu passo a palavra para ele, com tradução do senhor Tadeu Cubaro, vai ser louco. Vai ser louco. Obrigado. Hi, everyone. Hi. So, if I talk too long, just wave and I'll stop. I know you're familiar to doing that. So when I was growing up, the main idea for someone when I was your age, what I was told by everyone is that the world, you can win the world, you can become successful if you have knowledge.
Bom, ele está dizendo que quando ele estava, né, se formando, estava crescendo na idade mais ou menos de vocês, tirando a pessoa aqui do canto, você não falou, tá? Na idade de vocês, todo mundo dizia para ele que você teria sucesso, que você seria bem sucedido, que você teria um bom futuro se você tivesse conhecimento. And the idea was, I was told by everyone, my teachers, my parents, everything, just learn a lot of things, just know a lot of things, and this way you will have success. Quer dizer, se você estudar muitas coisas, aprender muitas coisas, né, o que os professores, as pessoas sempre diziam para ele é isso. Se aprender muitas coisas, estudar muitas coisas, você vai ter muito sucesso. So memorize the times table, memorize these words, know these words, know these words, know these ideas. Então, quer dizer, decore essas coisas, né? Decore tipo as tabuadas, decore essas palavras, decore essas ideias e tal, e memorize isso tudo, né? But this is the age before Google. Isso foi muito tempo antes do Google. Now, what's important is having knowledge, but more importantly, having the creativity to apply that ideas and knowledge you have to new ways. It's not about memorizing things you can look up in 2 minutes, 2 seconds on Google. It's about having this creative, flexible mind that is able to interact with all the different things you know and the things you don't know, and creating something new. Quer dizer, hoje não adianta mais você simplesmente ter o conhecimento, ter o acesso à informação, especialmente por conta do Google. Então, quer dizer, hoje o que se exige das pessoas é que ela tenha uma criatividade, que ela consiga articular essas informações, saber o que fazer com elas, e não simplesmente pegar uma informação que em 2 segundos, 2 minutos você acha no Google, mas saber como articular e encadear essas informações todas que aqui você tem o acesso. We live in an age where you can have a job in one country and you work in another country. There are doctors in India who are looking at x-rays of bones and prescribing what kind to do for people in America. I mean, you can work anywhere in the world and do almost any kind of job. We live and we all work in a global market. Então, quer dizer, hoje nós vivemos numa época em que você pode trabalhar num lugar, mas o seu emprego, né, a sua empresa, enfim, ser num outro lugar. Ele cita o caso aqui dos médicos indianos que estão analisando raios-x e estão prescrevendo medicamentos ou prescrevendo tratamentos para pessoas que estão, por exemplo, na América. Então, quer dizer, hoje a gente vive num mundo que você pode ter um emprego em qualquer lugar do mundo, em qualquer área, a qualquer momento você pode seguir nessa grande, que a gente chama de globalização mesmo, né? Esse mundo totalmente integrado. So to be successful, you have to be creative. The good news is that we live in a golden age of creativity. There are all kinds of different things going on in comic books and movies. Maybe not in Hollywood movies, but in many other kind of movies. There's all kinds of creativity going on. Just look at YouTube. Every day there are literally hundreds of thousands of new videos put up that someone thinks is really cool. I mean, you could literally never watch anything but YouTube again, and you will understand the world. It's amazing. Então, quer dizer, hoje a gente vive numa época em que, para você ter sucesso, não basta ter o conhecimento, e sim você ter a criatividade. E o que ele acha bom é que a gente vive numa época de ouro da criatividade. Você vê coisas muito boas sendo feitas, ele citou os gibis, os cinemas, né? Mas talvez não em Hollywood, mas existem coisas muito boas, muito criativas sendo feitas no cinema. Ele cita também o caso do YouTube, que diariamente tem centenas de milhares de vídeos são colocados, e você pode achar alguma coisa criativa e tal, e você talvez não tivesse acesso a isso fora do YouTube, né? So the question is, of course, is then, okay, if creativity is so important, how do I be creative? People always come up to me and go, how do you be so creative? I'm not creative. I don't know how to do this. And I always look at them like, what? You're a human being. You were born creative. You live every day creative. Every time you speak, you use words that you're putting together in a creative way. We are all absolutely 100% creative, naturally. Então, quer dizer, já que a importância, né, para hoje é você ser criativo, as pessoas várias vezes chegam e falam, puxa, como que eu faço para ser criativo? Como que você é tão criativo? Eu não sou uma pessoa criativa. Ele fica tipo, como assim? Você é um ser humano, você foi feito por um ato de criatividade, você vive num ato de criatividade, você, quando fala alguma coisa, você está usando palavras, articulando palavras de uma maneira criativa. Quer dizer, nós somos naturalmente criativos, nós vivemos isso dessa criatividade, né? But of course, creativity doesn't come from nowhere. Some people think to be creative, you just lock yourself in a room, sit there with a piece of paper in front of you, stare at it, and then go, okay, ideas come. Yes. This is not how creativity works. Quer dizer, as pessoas acham que a criatividade, claro, não é uma coisa que vem espontaneamente, não basta você se trancar num quarto, pegar um monte de papel e ficar ali, né? Eu não vou reproduzir, mas quero ideias, não é dessa maneira que a criatividade funciona.
Creativity comes from immersing yourself in the world of ideas. And not just the ideas of the intellectuals like Schopenhauer and Joseph Campbell, some of my favorites. That is, of course, very important, but also, Alan Moore, whatever you want to say. There's so many different kinds of ideas, and creativity really often comes from taking ideas from far over here, some forgotten intellectual from, 1606, and then some weird alternative comic book guy. And then when you collide those ideas together, then you're starting to have something new. But even at that point, it's not new until you make it new. You've got to do the work. Bom, então na verdade a criatividade ela vem de você estar imerso no mundo das ideias, no mundo das informações e tal. E não apenas, citando aí alguns dos intelectuais favoritos dele, como Schopenhauer ou o Joseph Campbell, mas também você buscando em outras fontes. Ele citou o autor de gibi, o Alan Moore, ou então ele falou, você pode pegar uma ideia que veio lá do século XVII e misturar essa ideia com um autor alternativo de gibi de agora, e quando essas duas ideias entram em choque, você está produzindo alguma coisa nova, aí sim você está realmente exercendo a criatividade, você está sendo criativo. So I have two children. My daughter is 6 and my son is 4. And I'm raising them a little differently than my parents raised me because it's a different time. Bom, ele tem 2 filhos, uma menina de 6 anos e um garoto de 4 anos, e ele falou que ele está criando os filhos dele de uma maneira um pouco diferente do que ele foi criado pelos pais dele. My goal is not to have them to teach them things the way my parents try to teach me. My goal is to teach them one thing, and that is how to be creative. And not only how to be creative, but how to love learning. To really love to learn new things, but on their own. Not for me saying, you must know this, but more like, you should just love doing it because it's fun. Bom, ele está tentando fazer o seguinte, não tentando ensinar as coisas para os filhos dele, as informações para os filhos, como acontecia na época dele, acredito que na nossa época também, mas na verdade está querendo mostrar para os filhos que é interessante aprender e desenvolver esse gosto pelo aprendizado, essa vontade de querer aprender. Então não é no sentido de chegar e falar assim, olha, saiba isso porque isso é importante, mas sim no sentido de, olha, se você souber isso, você deveria fazer isso porque isso é uma coisa legal de fazer, você buscar esse conhecimento é que é uma coisa interessante. Essa aqui é a tentativa. Né? Creativity comes out of fun, out of fascination, out of curiosity. All these things, creativity is never something that you could take someone who is and put them in jail and say, be creative now. No, creativity has to be fun, and that's the great thing about it, is that it's so essential, and yet when you are creative, it's probably the most fun you'll ever have in your life. Então, quer dizer, a criatividade ela vem de uma coisa que é divertida, vem do fascínio com as coisas, da curiosidade. Não é uma coisa que você pode pegar um indivíduo, jogar ele numa sala de prisão e falar, ok, seja criativo agora. Não funciona assim. Ela é uma coisa que é divertida. Você tem que quer dizer, se você está usando a sua criatividade, você está se divertindo. So whatever your medium is, whether it's drawing or poetry or writing or games, you have to practice. And I know how it is because I began when I was your age writing games, and honestly I was terrible. But I didn't know I was terrible. I thought I was pretty good, and for my age I was pretty good. But the key is that you can't stop yourself every time you say, oh, I'm young, I'm just thinking about myself, I have nothing new. You must simply do the work. You must practice, and later on, when you have something to say, when you're a little older, then you'll have had this experience, and you will have the practice, and you will be good enough then to do something great. Então, quer dizer, a criatividade também é uma coisa que ela tem que ser treinada, tem que estar o tempo todo em prática. Ele fala que ele está falando isso porque ele sabe, porque ele começou a escrever quando ele tinha mais ou menos a idade de vocês, né? E ele começou a escrever jogos nessa época e ele achava que ele era muito bom. Na verdade ele era péssimo, mas ele se achava muito bom. E na verdade ele era muito bom para a idade dele. Só que conforme ele foi amadurecendo, envelhecendo, foi treinando isso melhor, quer dizer, você não pode deixar isso parar e abrir mão do treino. Conforme você vai fazendo isso com mais frequência, você vai ficando melhor nisso, vai tendo mais traquejo para fazer, para exercitar a sua criatividade. So, even the greatest guitar player in the world, at one time, he or she sucked. And you must accept this, that you must accept that you're going to suck at something when you first start. But if you put in 10,000 hours of practice, 10,000 hours, then you can be good at anything. Então ele fala assim, mesmo os grandes, os maiores guitarristas do mundo já foram uma bosta em algum momento de suas vidas, tá? Mas
Quer dizer, todo mundo no começo é ruim naquilo que faz. Mas se você se dedicar àquilo, você colocar, sei lá, 10 mil horas de treinamento naquilo, você vai ser bom em qualquer coisa. But I mean, you're lucky. When you leave university, you will probably have 50 years of work ahead of you. And by the time that 50 years is done, all the jobs right now that people do will not be done by people. They'll be done by machines. Cleaning, fixing, everything else. What will be the jobs left for humans? Well, I guess massage. And but mainly, I think we will be engaged. You will be engaged in 50 years in creative things like poetry, movie making, singing, dancing. This will be, today, from when I was your age to today, which is a couple of years later, there are 10 times as many people involved in working in creative fields than there was 20 years ago, let's say. Então, quer dizer, e vocês têm uma sorte de viver numa época em que boa parte, né, vocês quando saírem da faculdade, vocês vão ter aí, sei lá, uns 50 anos de vida profissional à frente de vocês, e quando vocês saírem da universidade daqui a 50 anos, boa parte dos trabalhos que hoje são feitos por pessoas, daqui a um tempo não serão mais feitos por pessoas, vão ser feitos por máquinas, trabalhos braçais, como pintar, limpar, consertar e tal, vão ser feitos por máquinas. E o que vai sobrar de trabalho para as pessoas? Vão sobrar, provavelmente, os trabalhos criativos, trabalhos da área de criação. E vocês, então, muitos de vocês, provavelmente boa parte de vocês, vai estar daqui no futuro envolvida com atividades de criação. E ele dá o exemplo dele que quando ele saiu da universidade, né, ele falou aí mais ou menos uns 20 anos, no período em que ele saiu da universidade até agora, aumentou em mais de 10 vezes o número de pessoas que estão envolvidas em tarefas que envolvem a criatividade. So even if you're involved in a technical job like fixing things, the human, your job will be the creative part of that, how to fix something the computer doesn't already know how to fix. So everything will be creative, everything. And now is the time to really open your mind and be creative, allow yourself to be creative. You're young, it's easy, so don't waste this time. Quer dizer, vocês podem estar também envolvidos, né? Hoje muita gente está envolvida no aspecto técnico da coisa, de consertar as coisas, modificar as coisas, mas no futuro isso vai ser mudado para um trabalho criativo. Quer dizer, como resolver um problema que a máquina, que o computador já não saiba resolver. Então, boa parte das atividades humanas vão estar girando em torno dessa criatividade. E a grande lance, a grande sorte de vocês é que vocês são jovens e para vocês é mais fácil. Então, quer dizer, mantenham suas mentes abertas, mantenham os seus corações dispostos para serem criativos e para se permitirem testar e treinar a sua criatividade. So, to go to my own field, which is role-playing games, and I do other games as well, but I truly love role-playing the games the most. The reason I love role-playing games is I think they're the most creative game in the world. You sit in a room with people, and in your head, you create this image and this fantasy, the same way you do when you read a novel. You create in your head this vision of a world, this idea of a place and time, of characters, of story, but in a role-playing game, you are the author. You are the creator as well as the reader. Bom, e agora ele está voltando, né? Chegando um pouco na área dele, que é a área de RPGs, e ele fala, eu gosto de escrever RPGs, embora faça outros jogos também, ele gosta de escrever RPG, porque o RPG te permite justamente essa criatividade o tempo todo. Você ali, quando você é o jogador, você está criando uma história como se fosse um romance, quer dizer, você está imaginando um lugar, um personagem, uma situação, uma reação do personagem, você vai desenvolvendo isso como se você fosse o próprio autor da história, mas na verdade você é um participante da história e ao mesmo tempo o leitor dessa história também, né? When I worked in Hollywood, I was amazed at how many people who were at the top of their profession, from Quentin Tarantino to some of the best screenwriters and directors out there, all began playing role-playing games. Ele fica surpreso que quando ele trabalhou em Hollywood, ele ficou chocado com o número de pessoas, assim, desde diretores famosos como Quentin Tarantino, os melhores diretores de hoje, os melhores roteiristas, com a quantidade de pessoas que começaram o seu ofício, enfim, que começaram a sua vida criativa jogando role-playing games, jogando os RPGs. And beyond that, role-playing also teaches you not only the art of storytelling, and I believe the art of storytelling is a very profound art, and any job requires it. A doctor explaining to someone you have a disease that may kill you, to explain it to them in a good way, in the right way, you have to be a storyteller. Otherwise, you're going to leave them terrified. E o que ele acha assim curioso é justamente
capacidade de você contar histórias, de você narrar uma história, que é fundamental. E é importante, a arte, né, como ele mesmo falou, a arte de contar histórias, ela é uma arte tão profunda e necessária para qualquer atividade humana. Por exemplo, ele citou o exemplo de um médico que vai falar para um paciente que está com uma doença terminal, uma doença muito grave, que ele vai morrer. Ele tem que usar a narrativa dele de uma maneira que não vá aterrorizar ou frustrar ou chocar aquela pessoa. Então, quer dizer, ele também está contando uma história quando ele se comunica com o paciente dele. But also the skills I believe role-playing helps you with is the skills of harmony, of getting along with people, of knowing how to read people's face, how to know their facial expressions, what they're thinking, and where they're at. And this is a skill that is the most useful skill I've ever learned in my life. Just being able to look at someone and know what they're thinking and where they might be going. And it's useful in negotiations, business negotiations, it's useful with girlfriends or boyfriends, and it's just one of the best skills in the world. Of course, you being Brazilian, you already have it much more than most people, but everyone could learn this skill more, everyone. E outra parte importante dos RPGs é essa questão, eles chamam da harmonia, né? Mas da sua capacidade de se relacionar com o próximo ser humano. Quer dizer, você saber ler o rosto da pessoa, saber interpretar os gestos, o que aquela pessoa está pensando. E ele fala, as coisas que eu mais aprendi, que foram mais importantes para mim como jogador de role-playing games, foi justamente saber olhar para a cara de uma pessoa e saber o que ela está pensando, saber o que ela está querendo. E isso ajuda também em todos os aspectos da sua vida, seja em relações comerciais, seja com os namoradinhos ou com as namoradinhas de vocês e tal. E aí ele falou, vocês que já são brasileiros já são isso bem mais avançados do que ele, mas ainda assim sempre tem espaço para melhorar e você se envolver com role-playing game vai ajudar você também a ter essa relação empática melhor com as pessoas. So in terms of game design, I've had people tell me in Brazil that, oh, I wish I could be a game designer, but it's impossible in Brazil. It's just impossible. Well, I actually live in a small country in Central Asia called the Republic of Georgia, and the entire country is 1/4 the size of Sampa. Wow. You got the lingo already. I'm learning. Ele falou que muitas pessoas, em termos de desenvolvimento de jogos, muitas pessoas chegam para ele e falam, puxa, eu queria ser um desenvolvedor de jogos, né? mas eu não consigo porque eu moro no Brasil e é muito difícil, enfim, aquela coisa que vocês conhecem. E ele fala, olha, eu moro num país na Ásia Central chamado Georgia, que todo o tamanho do país é 1/4 de Sampa, da cidade de São Paulo, né? Então, quer dizer, isso também é enfim, não usar isso como um pretexto, né? But there I have friends who are doing iPhone games and who are on Kickstarter doing new projects. And I think no matter where you live, you can definitely do anything you want. If you just want to be a flamenco musician, you can put your videos on YouTube and you can become world famous if you want to be. If you want to be a game designer, you can do it. This is the age where literally it doesn't matter where you live or what language you speak. You can do anything, and if you think otherwise, you're just limiting your life, and that's foolish. Ele fala que lá na Georgia ele tem amigos que desenvolvem jogos para iPhone, tem amigos que estão se envolvendo com startups e tudo mais. Ele fala, olha, hoje, na sociedade que a gente vive hoje, você é capaz de fazer qualquer coisa. Quer ser um dançarino, um músico de flamenco profissional, basta você se fechar lá, baixar os vídeos no YouTube e se preparar para isso. A gente vive numa era em que você pode atuar em qualquer área, independente da região de onde você vem, independente da língua que você fala, independente de qual seja a sua origem. E se você não achar que isso é possível, se você desacreditar nessa possibilidade, você vai estar simplesmente limitando as perspectivas da sua vida e isso é uma bobagem. So of course, once you find out what you love and what you would love to do, the hard part of course is to get noticed. If the whole world is competing with each other, then it's hard to get noticed, yeah? But the thing is, you can't worry about that. When I began with my career in my games, I did not get noticed. I was just nowhere, but I learned my craft, and eventually I got to the point where I just had that good idea, Vampire, and that's the first game I made that went boom. But if I hadn't learned my craft and put in my time and not worried and not cared about success, just worried, all I cared about is my art. You must do that first, the rest will come later. Então, quer dizer, o importante, primeira coisa é você saber aquilo que você gosta, aquilo que você gostaria de fazer, e é claro, a gente vive num mundo extremamente competitivo, que está todo mundo, um brigando com o próximo, em busca de sucesso, e você vai acabar ficando meio desconhecido, ou meio esquecido ali no meio da multidão. Mas se você não se preocupar com isso, você tem chance, quer dizer, como aconteceu com ele
por muito tempo, ele também foi mais um, ele também foi um desconhecido. Só que ele não se preocupou com o sucesso imediato. Ele foi lá e aprendeu o trabalho dele, foi treinando, foi melhorando, foi lapidando o seu trabalho, e de repente ele teve uma ideia, que foi justamente o Vampire, que foi o primeiro jogo dele que realmente explodiu, e aí as coisas começaram a acontecer. Mas se ele não tivesse se preocupado em aprender a fazer aquilo, se não tivesse se preocupado em realmente aprender o trabalho, se preparar para aquilo, ele não teria chegado, não teria tido essa oportunidade de desenvolver o Vampire dessa maneira. So even if you don't end up having a job where you're creative, make sure also, I think, you're creative in your life somewhere. And once again, I don't think I have to tell this to Brazilians. Germans, yes. Brazilians, no. But creativity is what makes you interesting to other people. You know, I mean, who do you find most interesting when you meet someone new? The person who knows everything, or the person who has this creative spark to them? We all know the answer to that, you know? So be that creative person, not the boring one. Então, quer dizer, mesmo que você não esteja num trabalho que envolva a criatividade, a dica é que você tem que ser criativo na sua vida real, porque ele fala, bom, os brasileiros não têm que falar isso, os alemães talvez, mas os brasileiros não têm que dizer que ser uma pessoa criativa torna você uma pessoa mais interessante para os outros. E aí ele pergunta, quando você chega num ambiente, você conhece as pessoas, quem é mais legal? Aquela pessoa que sabe tudo ou aquela pessoa que tem o brilho criativo, que tem aquela criatividade na sua vida? E ele diz, todo mundo sabe a resposta. Então, sejam criativos em suas próprias vidas, mesmo que o seu trabalho não envolva a criatividade diretamente. And don't be afraid to fail. You know, of course, if it's a big test, you should be afraid to fail that. But for the small things, no, don't be afraid. My father gave me the best advice ever when I started my first company when I was still in university. He says, Mark, it's gonna fail. You won't succeed. But he says, you will learn so much from your failure that will help you succeed later. He says, I want you to fail. I want you to fail many times. Because every time you do, you'll be stronger. Best advice ever. Kind of harsh. Ele help you survive the failure. Ele falou para vocês, especialmente para vocês, alunos do colégio, não tenham medo do fracasso. Fracassar não é um grande problema, quer dizer, vocês vão fracassar, mas tenham a força de continuar. Ele fala que o melhor conselho que o pai dele deu para ele foi quando ele abriu a primeira empresa dele, ainda na universidade, e o pai dele falou, olha, Mark, essa empresa vai dar errado. Mas não tem problema, porque se você der errado agora, com certeza você vai aprender alguma coisa para o futuro. Então eu quero que você fracasse, eu quero que você fracasse muitas vezes, porque de cada fracasso você vai sair com uma lição nova e isso vai te tornar uma pessoa mais forte. So, I guess question time, or? Ok? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Só vou pedir para vocês fazerem a pergunta em português, e aí eu traduzo para ele, porque assim a gente garante que se alguém não falar inglês, não perde a comunicação. Eu queria saber meio que qual é a opinião do Mark com relação ao meio que transcrever o RPG de livro para um cenário online ou alguma coisa assim. He's interested in knowing what's your opinion about resetting the book of the role-playing game to an online scenery. I think you should take it and do whatever you want to it as long as it's creative. So my theory about anything is that I don't read or do anything the way I'm supposed to. I always try to twist it. And so when people do that to my world or my games, I'm very happy because I think it's better. All the time people say to me, well, what's the right way? And I'm like, what do you mean what the right way is? Every way is the right way. Então, o que ele acha que você deveria pegar o livro, o material, e adaptá-lo, transformá-lo da maneira que você bem entender, contanto que seja uma transformação criativa, né? Ele fala que ele sempre tenta, né? Ele não faz nada da maneira correta, da maneira esperada, ele sempre tenta dar uma torcida naquilo, fazer aquilo de uma maneira um pouco diferente. Então ele fica muito surpreso quando as pessoas chegam e falam, puxa, qual é a maneira certa de fazer isso? Como assim? Não existe uma maneira certa. Você faça da maneira que achar melhor, contanto que seja um uso criativo, né? Yeah, the only thing that bothers me is when people take it so seriously, they believe they are vampires. I don't like that. O que ele fica preocupado é que quando as pessoas levam a sério demais e acreditam que são vampiros, né? Ele não gosta disso.
pergunta? Eu queria saber, que dicas você dá pra quem tá tentando fazer o seu próprio RPG? Tipo, eu que eu tô há um tempo já tentando, mas tô travado nisso. He would like to know, especially for him, actually, what kind of tips would you give for somebody who's trying to develop his own or her own RPG system? Find a problem you want to solve first. You must find a problem and then solve it. And creativity is usually best not when you go, I want this to be the best system ever. But you say, I want this to be the best system to solve this problem ever. Bom, primeira coisa é, encontre um problema que você queira resolver. Então, encontre um problema e busque uma solução. E a melhor coisa não é que você fala, nossa, esse aqui vai ser o melhor sistema do mundo. Não, esse vai ser o melhor sistema para resolver esse problema. Ok? So with my new game, I Am Zombie, I wanted to solve the problem of many people don't play role-playing games because it's too complicated. And they don't want to have to learn something new. And creating a character is not fun and it takes too long. So I try to solve that problem. Então, no jogo novo dele sobre zumbis, o problema que ele encontrou é, as pessoas não jogam RPG porque é muito complicado. Ou não querem aprender as regras novas, ou porque criar um personagem demora muito, é muito complicado. Então, ele descobriu esse problema e vai resolver esse problema, vai abordar esse problema. So for several weeks, I just came up with hundreds of different ideas on how you could solve that problem. Maybe an iPhone app, maybe a special website that would help you pick it out, and and then I grouped them together. I put them on cards and I put them in different groups and I categorized them. And eventually I came down with solutions that require electronics, like computer or phone, solutions that require cards, and then solutions that require other things. And I decided on cards. Bom, e aí ele falou que ele passou várias semanas buscando centenas de soluções para resolver esse problema. Ele pensou, poderia ser um aplicativo de iPhone, poderia ser um website especial que ajudasse você a entender, poderia ser isso e tal. Ele passou semanas lá e depois ele foi agrupando e categorizando essas soluções em grupos. Então, soluções que necessitam de um computador ou de um iPhone, soluções que podem ser resolvidas por cartas, soluções que vão precisar de outras coisas. E no fim das contas ele acabou fechando com as cartas mesmo. And so what I eventually came up with is a deck of 112 cards, and the players simply pick 9 cards, and the cards could be like ex-criminal or gangbanger or doctor, and you pick these cards, you pick 9 cards, and that's your character, that's who you are. And so then it becomes it solved the problem. The system solves the problem I set it to solve, which is how do you make creating a character so easy? Well, you just look at the pictures. Pick 9 pictures you like, you're done. Então, quer dizer, no fim ele acabou ficando com um baralho, né? Um jogo com 112 cartas, em que o jogador escolhe 9. E essas 9 cartas podem sair qualquer coisa, sei lá, um ex-criminoso, um gangbanger, que eu acho que não preciso traduzir para vocês e tal. E isso aí forma o seu personagem. Então, quer dizer, isso foi o melhor sistema que ele encontrou para resolver o problema que era como transformar a criação de um personagem numa coisa mais simples. Fácil. Olha para a figura, pega a carta e olha, escolhe as 9 cartas que você gosta, ou enfim, por outro critério, e aquele seu personagem está pronto. But whatever you're going to do, make sure you're solving a real problem. Sometimes I've started out on something and I realized partway through, oh, this isn't really a problem. And then it's wasted time. But if you're looking at something that's a real problem, this is where the great inventions of the world come from. You know, the safety pin, something so simple. But someone invented that. It used to be all pins were straight. And then people kept poking themselves. And someone invented the safety pin. Brilliant. Or the pocket. The Romans, we had tens of thousands of years of civilization, and no one invented the pocket. Romans didn't have pockets. This is crazy. But someone saw a problem and they went, oh, I want to keep little things with me. They invented the pocket, changed the world. Eu queria falar para vocês assim, mas tenha certeza de que você está solucionando um problema real, porque já aconteceu com ele várias vezes, ele está lá assim, tentando, né, com um problema, e de repente fala, opa, peraí, isso aqui não é um problema real. E aí ele perdeu um pouco do tempo, né? Então quer dizer, você tem que estar se debatendo com um problema que realmente exista. E aí ele fala que as grandes
né, invenções do mundo vieram dessa postura. Por exemplo, ele citou lá, né, o safety pin, que é o alfinete de bebê, que as pessoas usavam alfinete, todo mundo se furava, até que alguém teve a brilhante ideia de colocar uma capinha. Ou então, o próprio bolso, né, quer dizer, as pessoas tinham lá dezenas de milhares de anos de civilização e ninguém tinha inventado o bolso. Os romanos não tinham bolso, quer dizer, eu quero carregar coisas pequenas comigo, e inventaram o bolso, né, e mudaram o mundo. But, but our world is full of problems. I mean, this world is overcrowded. There's lots of people. I think we live in a great time, the best time in history. I mean, would you want to live 100 years ago with the dentists they had back then? No. Would you want to live 100 years ago with the doctors they had? No. We live in the best of times. We are so lucky. I wish I was your age. It's so much better than being my age. Trust me, you're very lucky. And your children will be even luckier. But there are no end of problems to be solved in this world. And finding that problem to be solved and you solving it, this is the greatest thing someone can do. Solving a great problem. Find your problem, solve it. Então, quer dizer, a gente vive num mundo que tem muitos problemas. A gente tem um mundo superpovoado e tal, e uma série de problemas. Quer dizer, embora ele ache que nós somos sortudos de viver no melhor período da história, né? Quer dizer, vocês gostariam de viver há 100 anos com os médicos e os dentistas que eles tinham lá e tal, quer dizer, não. Então ele fala, poxa, eu gostaria de ter a idade de vocês não sabem o quanto vocês são sortudos de estarem vivendo nessa idade, nesse momento. E os seus filhos, os nossos filhos, vão ser ainda mais sortudos. Mas, quer dizer, a gente está no momento que ele acha o melhor momento da história. Então você encontrar, e o mundo está rodeado, repleto de problemas. Então você conseguir encontrar esse problema e resolver esse problema, puxa, a melhor coisa que pode te acontecer. Any other questions? Mais perguntas? Vou deixar o comandante primeiro porque você cansou feio. Você é gatinho. Bom, a pergunta é, como combinar a prática em rotina, quer dizer, a repetição, sem perder o estranhamento, a novidade, a criatividade mesmo das coisas? He's asking you how you can combine routine, repetition, without losing your fascination and your sparkle for things in life. I find that some of my best ideas come from swimming, laps, repetition, pure repetition. Maybe I'll see pretty girls that come to the end, but mainly it's just repetition, repetition, repetition. But this is where the best ideas come from. And if you look at any inventor or any creative person, they will all tell you the ideas come from when they're doing something like washing the dishes or hanging up the laundry. These are the moments, you know. And so for me, I revel, you know, when my wife tells me, do some dishes. I'm like, oh. Bom, para ele, as melhores ideias vêm na natação. Basicamente, ele está nadando as voltas, né, que a gente chama em português. E repetição. Quer dizer, a repetição é importante. Ele fala que todos os grandes inventores, as pessoas criativas, elas vão falar isso, falar que as melhores ideias surgem quando você está num momento extremamente mecânico da coisa. Então, é muito comum o cara ter uma grande ideia quando está lavando a louça ou pendurando a roupa no varal e tal. Quer dizer, a repetição leva a esse tipo de treino. E então ele pessoalmente adora quando ele fala, lava a louça! Lavar a louça e tal. Quer dizer, para ele também é importante isso. Of course, it helps if you are obsessive. And I think I am naturally obsessive. When I have a problem I want to solve, I will think about it. When everyone else who works with me is exhausted and begs to go home, that they go home and I still work on it until I go to sleep. And while I'm sleeping, I'm working on it. You know, I am obsessive about solving problems. And I think anyone can be obsessive. Just find out a problem that is very important to you. You know, maybe it's a watcher for a community that doesn't have water and you want to find a way for them to have water. Well, you know, be obsessive by caring about those people. And that'll make you obsessive, you know, or find a way to be obsessive about it. Like for me, I love role-playing games. I think games are the most educational thing in the world, and I really believe in education is the future. So I'm obsessed with games because I think they're the best way to teach people and have people still love learning. And so that's why I have passion and that's why I have obsession. Bom, outra coisa que ajuda é você ser obsessivo, né? Então você querer obsessivamente fazer aquilo. Então, quer dizer, ele fala que ele é um cara extremamente obsessivo e quando ele está com algum problema ou resolvendo alguma coisa, ele fica insistindo nisso, insistindo. E mesmo as pessoas que trabalham com ele estão lá exaustas, implorando para ir para casa, ele
todo mundo vai embora, ele continua trabalhando naquilo, quando ele vai dormir, e quando ele dorme ele continua insistindo naquilo, quer dizer, é você ter essa obsessão, para você ter essa gana para resolver os problemas e se preocupar com a sua comunidade, se preocupar com o problema que você está abordando. E ele particularmente adora role-playing games, ele é obcecado com isso porque ele acha que os jogos, de maneira geral, são as coisas mais educativas que se pode ter, são o futuro. Então, quer dizer, ele tira a paixão dele pelos jogos justamente com essa obsessão que ele tem para resolver esse problema e ver nos jogos essa perspectiva de educação e essa perspectiva de educação para as pessoas e vendo a educação como o futuro, né, da sociedade. But I have a very role-playing idea of my life. Like most people think of themselves as the master of their life, the master of their body. I don't. I think I'm just the driver, okay? And I think that if I want to do something, I can't just force myself to not have a beer, okay? But I must manipulate myself to not have a beer, okay? I must, I can drive myself certain directions, like being obsessive, but I can't just be obsessive. You must trick yourself and play yourself, We're not fully the masters of our life. There's many different forces going on, your instincts, your culture, your family, everything. But you can manipulate things to move yourself in the right direction. Então, quer dizer, outra coisa que é importante é você... Muita gente, no sentido do role-playing game, muita gente acha que são, né, os líderes das vidas, o responsável pela sua vida, pelo seu destino, pelo seu corpo e tal, e ele não se vê dessa maneira, ele se vê muito mais como um condutor das coisas, quer dizer, ele tem coisas que ele não conseguiria fazer, como evitar, não vou tomar uma cerveja agora, mas ele tem que conduzir a vida dele, conduzir as situações para que ele consiga não tomar uma cerveja naquele momento. Então a gente tem que trabalhar, né? Você não vai ser, sou obsessivo, não, você tem que criar uma condição, se preparar para se tornar uma pessoa obsessiva, porque ninguém de fato é completamente líder da sua vida. Existem muitas outras forças que operam em nós, né? Seja a nossa sociedade, a nossa cultura, a nossa família, enfim, que nos puxam para outros lugares, que nos fazem tomar caminhos diferentes, e a gente tem que ser o condutor e jogando com as situações para que a gente possa conduzir a vida no caminho que a gente queira. Fará, agora é a sua vez. Bom, a minha pergunta é mais sobre o mercado de RPG agora, né? Por dois motivos. Primeiro, porque nos últimos anos, depois que a máscara saiu e tudo mais, né? O negócio do RPG se popularizou bastante, principalmente por conta de alguns seriados, né? Que nem o Big Bang Theory e coisa do tipo. Mas ao mesmo tempo a coisa pulverizou demais. Então você vê muita coisa saindo, mas muita coisa mesmo. Então eu não sei se essa popularização ela tornou mais fácil agora os grandes RPGs ou tudo mais, ou se tornou mais complicado justamente por ser mais pulverizado. Tá? Well, he's talking about the role-playing game markets, and he says that after, especially The Masquerade and some other titles came out in like some years ago, and especially because of some sitcoms like The Big Bang Theory and stuff, the role-playing games became very popular. But despite of this popularity, they also became somewhat scattered. There are so many things going around. So he wants to know if this is really something to empower the role-playing games, the role-playing game industry, or if this is just scattering titles and making it more difficult for the great titles to be noticed. Yeah, I mean, I'm about to release an essay titled "Are Role-Playing Games Dying?" And I think there's a chance that because I've noticed in conventions around the world, there's many less young people than there used to be. When Vampire came out, I was surrounded by people your age, okay, who are all players, and there are just so many young people. And now they're just not as many, and it's no wonder when you can play 1,000 different games. There's 1,000 new games every day for the iPhone or your smartphone. On the computer, so many different MMOs. So why would you sit with your friends and then do a difficult role-playing game? It's just a different world. But I do think that if you solve the problems intrinsic to it, first of all, of course, it's easy to create a character. Anyone can do it. It is easy to be a game master, to tell a story. And then finally, also, you make it so that the game is more than just a book you can download as a PDF from Pirate Bay. Bom, ele está para publicar um artigo chamado Os Role-Playing Games Estão Morrendo, né, numa tradução livre. E uma coisa que o surpreende é que ele
ele vai às convenções de RPG, às convenções de jogos, e o número de pessoas jovens que frequentam é cada vez menor. Então, ele fala, quando o Vampiro foi publicado, ele estava cercado de pessoas da idade de vocês, e eram todos os jogadores do Vampiro, quer dizer, todo mundo é um pessoal jovem. E hoje, esse número de jovens está diminuindo, e ele entende isso, porque é óbvio, né? A gente vive num tempo diferente, e hoje o cara tem milhares de jogos novos a cada dia no bolso dele. Então, quer dizer, como você vai convencer as pessoas ou seduzir as pessoas a participar disso. Quer dizer, o cara tem um jogo no bolso dele e o cara, para jogar um RPG, tem que se envolver com amigos, pegar um livro, aprender as regras e tal. Então, quer dizer, é isso que tem acontecido. Agora, o que ele acha interessante, se você conseguir resolver os problemas intrínsecos a essa questão, você pode renovar, que é basicamente você diminuir a dificuldade de se criar um personagem, você diminuir a dificuldade de ser um Game Master, né? E o terceiro, sorry, the third problem was... I forgot. E você conseguir reduzir o acesso... Part B, está falando que você conseguir fazer que não seja possível você simplesmente baixar um PDF. Ah, é verdade. E fazer a pessoa jogar um livro que não seja simplesmente um PDF que você baixa do Part B. Acho que isso que eu... But I'm convinced that we can create a new type of role-playing game that will solve these problems, because increasingly, most people spend their working day doing what? Sitting in front of a computer. And you have to be crazy to go home and want to spend your whole night in front of a computer as well. Now, I will never give up my computer games, of course, but there is a part of me that wants to spend time playing games, and I love games, with people. Moving little pieces on the board, rolling dice, and no computer in sight. And that's why when I made the stacks of ideas, the one that used computers and iPhones to solve the problems, I said no. Because the beauty of this kind of game, of a role-playing game, is just, it goes back to the ancient storytelling. The old man by the fire telling the kids a scary story about why they shouldn't go in the woods alone. Então, quer dizer, ele acredita que existe uma perspectiva, uma maneira de você reverter isso, né? De você, entre aspas, recriar, né, os role-playing games. Porque, na verdade, a maioria das pessoas, se você for olhar, a maioria das pessoas passam o dia inteiro na sua vida profissional na frente do computador. E ele acha meio maluco que as pessoas cheguem em casa e queiram passar mais algumas horas da sua vida pessoal em frente ao computador. Agora, é claro que ele não vai abrir mão dos jogos de computador dele, mas há momentos na vida dele em que ele quer realmente participar de jogos, que é o que ele gosta de fazer, com outras pessoas, ou seja, mexendo as pecinhas do tabuleiro, jogando dado de alguma maneira que não tenha a intermediação de um computador, né? Acho que a ideia é